Oi, eu sou a Aruá Ortiz, mais conhecida como a Escrivão do Caos, ou a pessoa que escreveu Dorro e tá escrevendo Reor. E hoje eu tô aqui com dois inteligines para tentar criar um refil, sabe? Um refil de sketchbook pro meu inteligine. Eu queria lembrar vocês que o site do Caderno Inteligente tem essa opção, tá? Se vocês quiserem comprar um refil de aquarela, um refil de sketchbook ou o próprio caderno de sketchbook, vocês vão encontrar todas essas opções. Só que nenhuma dessas opções é para o Inteligine. Como vocês sabem, né? Vocês que me acompanham aqui no canal, sabem que eu tenho uma preferência por usar cadernos muito pequenininhos e o Inteligine é o meu tamanho favorito. O Intelligine ele já vem com um refil muito bom para trabalhar, tipo, para fazer journal, para fazer scrapbooking, ele já é um refil de 120 de gramatura. Só que ele não resiste bem a técnicas aquosas, por exemplo, se você for utilizar aquarela, ele não vai aguentar, ele não vai resistir, você não vai conseguir trabalhar ali toda a técnica, então é por isso que eu estou fazendo este refil. Lembrando a vocês que este canal tem cupom de desconto no site do Caderno Inteligente, é só usar o AUORTIX10 lá no site do Caderno Inteligente que vocês vão ter 10% de desconto no valor final da compra. E também todos os links estão aqui na descrição. Qualquer tipo de material que eu usar que tiver link vai estar aqui na descrição. Eu peguei esse bloco de folhas que eu tenho aqui em casa, que é um bloco de gramatura 200, e ele não é o mais ideal para aquarela. Então, tipo assim, já evito vocês de ter que comentar isso aí nos comentários. Eu estou ciente, só que eu tô praticando, sabe? Eu não queria pegar o meu melhor bloco de aquarela para colocar ali para prática diária, visto que eu tô extremamente enferrujada. Então eu preferi utilizar esse bloco. Esse bloco ele aguenta muito bem técnicas aquosas, ele suporta legal, claro que ele tem ali um pouquinho de limitações, então ele não é o perfeito, ele não é o ideal, mas ele tá bem perto do ideal. E eu já zerei um bloco desse, então eu gosto bastante de trabalhar com esse bloco. Ele vai servir perfeitamente para o propósito de prática e de erros e acertos, né? Então ele tem um valor bem acessível, não tem problema eu errar, né? Não tem aquela qualidade super incrível power, mas tem uma ótima qualidade. Eu começo retirando uma folha do bloco para fazer ali o estudo de quantas folhas de Inteligine cabe, como que eu faço para recortar essas folhas e aí eu estabeleço a ordem com que eu vou fazer minha marcação. Eu acho muito importante vocês levarem em consideração que a gente está trabalhando com um tipo de folha muito grossa, né? A gramatura 200. Então a gente vai trabalhar individualmente com cada uma dessas folhas, a não ser que você vá cortar com estilete ou com um tipo de cortador que é industrial. Aí beleza. Se você vai usar a guilhotina e se você vai usar a tesoura, eu super indico um por um. Tô mostrando aí, gente, que eu cortei meu dedo, mas eu não sei se vai estar focando. É por isso que eu vou estar segurando as coisas de uma maneira meio estranha durante o vídeo. Inclusive, aproveite esse momento para deixar o like aqui embaixo. Então, eu faço a marcação no papel. Primeiro faço uma marcação horizontal, porque eu percebo que eu consigo cortar mais folhas do modo horizontal. Porque o resto das folhas, a parte que vai sobrar depois que eu cortar, dá para fazer uma folha um pouquinho menor. Ela não vai ter o tamanho exato do padrão do Inteligine, mas ela vai servir e eu vou conseguir utilizar ela mesmo ela um pouquinho menos larga que as outras. As horizontais, né, o corte horizontal vai estar perfeito, mas eu vou utilizar o resto para fazer folhas, porque elas ficam tipo com uma diferença ali milimétrica de tamanho, e como eu falei para vocês, eu vou utilizar esse refil para praticar. Então isso não é uma coisa que vai me incomodar no final das contas. Se é uma coisa que vai te incomodar, você pode colocar todas no mesmo padrão menor, né? Pegar aquela folha ali menorzinha e usar ela para padronizar as outras. Eu preferi fazer as que dava para fazer no tamanho padrão, igual do refil original, e deixar as que não que estavam ali um pouquinho fora, separadas, cada uma com o seu tamanho, e para mim vai funcionar, vai cumprir ali o seu propósito. Tudo que eu posso cortar com a guilhotina, eu dou prioridade de cortar com a guilhotina, porque dá um acabamento um pouco mais profissional do que quando eu faço diretamente na tesoura. Talvez porque, sei lá,
não seja tão boa com a tesoura, mas eu sinto que a guilhotina deixa muito certo. Reparem só como ele fica totalmente alinhado, principalmente os que estão com o mesmo tamanho, né? E depois eu mostro as sobras, né? As sobras realmente cada uma tá com um tamanho diferente. Nesse momento eu pego o Intelligine porque eu quero refletir se eu vou arredondar as bordas do refil ou eu vou deixar ele quadrado, porque é tão bonitinho quando eles estão alinhados, tão retinhos, tão cortadinhos, que eu fiquei pensando nessa possibilidade de fazer um refil pro Intelligine que fosse totalmente retangular, sem o arredondamento das bordas. Porém, eu percebi que não ia funcionar, até porque a capa do próprio Intelligine é arredondada, então essas pontas elas meio que ficavam para fora, então eu acabei optando mesmo por arredondar. Uma dica que eu dou, caso você queira manter o seu refil, né, bem retangular, sem pontas arredondadas, é fazer esse refil um pouco menor, porque assim essas pontas não vão ficar para fora da capa arredondada, então não vai ter aquele conflito estético que vai dar uma sensação assim de, nossa, isso não tá encaixando perfeitamente. E no mais, o procedimento segue o mesmo. Tudo que a gente for fazer nas folhas, a gente vai fazer de modo individual. A furação é uma por uma, arredondar as bordas é uma por uma, porque são folhas realmente muito grossas. E quando a gente mistura elas, tipo, não fica legal, amassa, fica esquisito, a marcação se perde, o furador engasga, então é um por um. Eu trago de volta o meu Intelligine porque agora a gente vai testar esse refil nele para ver como é que tá. E aí retiro alguns refis que estão aí misturados, porque eu estava usando esse Intelligine para testar diferentes coisas. Aí eu fiz o Refill Planner tava aí tinha umas outras folhas, aí tinha umas outras coisas, e aí eu retirei tudo para poder testar esse refil aí de folhas. Mesma coisa, na hora de colocar é um por um, tá? Não dá para colocar em bloquinhos, porque realmente eles amassam muito, então tem que ser um por um delicadamente, mas é tranquilo, né? Porque essa folha mega grossa, quando você for ver, você já, tipo, preencheu o seu Intelligine inteiro e, tipo assim, tá sobrando folha. Eu tenho um pouco essa mania de quem tá, tipo, inventando alguma coisa nova que é fazer e testar, fazer e testar, fazer e testar pra ver se tá indo tudo bem. E principalmente quando eu faço refil, eu vou colocando eles todos juntos dentro do Intelligine, por exemplo, nesse caso o Intelligine, pra ter certeza de que eles estão bem cortados. Já aconteceu de eu fazer refil fora, todo fora, e depois na hora de colocar eu perceber que eu cometi algum erro e aí fica, tipo, uma parte do refil com um tamanho e outra parte com outro tamanho. Claro que esse aqui eu já avisei que umas folhas iam ficar um pouco menores por causa da onde a gente cortou elas, que realmente não tinha mais folha. Então, vão fazendo e vão testando, vão fazendo e vão testando. Uma coisa que eu acho legal ressaltar é que, obviamente, todas essas dicas aqui servem para qualquer refil que você queira fazer para o seu Intelligine, para o seu caderno. Pode ser, tipo, caderno argolado, fichário, todas essas dicas vão servir. E esse vídeo aqui meio que eu não tava programado pra gravar ele, porque, tipo assim, é uma coisa bem simples, uma coisa muito corriqueira, e eu sou uma pessoa que constantemente tá fazendo refil pra Inteligine, gente. Todo dia eu invento um refil novo, todo dia eu olho uma folha e falo, essa folha aqui dava um refil muito legal, e fico ali um tempão fazendo isso. E por que que eu tô falando isso? Tô falando isso porque, por exemplo, eu estava ouvindo um podcast, estava lá tranquilona e às vezes eu não consigo ficar com a mão parada. Não sei se vocês têm isso. Eu não consigo, às vezes, ficar ouvindo um podcast parado, ouvindo esse podcast, ou assistir um vídeo, um documentário muito longo e ficar parada. Eu acabo tendo necessidade de fazer alguma coisa manual. E muitas dessas coisas geralmente estão envolvidas com papel. E aí eu acabo sempre, tipo, assistindo alguma coisa, fazendo um refil pra mim, por exemplo. E esse é o caso. Esse vídeo todinho eu tô simplesmente ouvindo um podcast e fazendo esse refil, que tipo era uma coisa que não era conteúdo pra cá, mas que eu queria deixar bem claro pra vocês que é muito terapêutico, sabe? Às vezes quando a sua cabeça tá muito cheia, eu não quero ficar no celular, eu não quero assistir TV usando o celular, eu não quero nada disso. Então alguns têm o seu tricô, outros têm sua costura, eu tenho o meu refil de Inteligine, sabe? Tipo, fico paradinha ali, começo a cortar um papel e elaborar um refil para Inteligine. Para vocês verem como que pode ser terapêutico esse tato com o papel, né? Em vez de estar ali no celular, sabe? Tipo, deixando a sua mente o tempo todo ali nas redes sociais e nas múltiplas informações, você simplesmente está, sabe, fazendo algo que
é só terapêutico, sabe, é só divertido. Pra mim essa é uma das tantas vantagens que esse tipo de caderno me permite. Eu adoro criar, mesmo que sejam coisas assim, sabe, sem importância, que não sejam nada revolucionárias. Ó, eu fiz alguma coisa revolucionária? Não fiz, mas foi super divertido e eu tenho certeza que você tá assistindo também achou bem legal de assistir. Enfim, gente, o que eu tô mostrando aí na imagem são retalhinhos que sobraram, que eu vou guardar, porque com certeza isso vai servir para algum journal, vai servir para alguma coisa que eu fizer, até porque eles têm um formato assim tão quadradinho, tão bonitinho. Fiquei olhando pensando, dá para fazer um caderninho desse tamanho aqui. E os outros lembrou um pouco o tamanho de marcador de página, então com certeza vai ter um momento ideal de usar eles para fazer um mini desenho para colocar no journal, para fazer uma colagem, com certeza. E aí eu botei eles nas minhas pastinhas, né, que a gente criou junto aqui no canal. E eu tenho essa bem antiga Pocket Tapes, bastante antiga, inclusive, né? Vocês sempre me pedem o link dela, tá aqui embaixo, com certeza, até porque ela vem cheia de adesivos maravilhosos. E coitada da minha tá super desgastada, gente. Esse foi o primeiro vídeo, assim, sabe, criando coisas pro Inteligine, então já faz um bocado de tempo que essa bolsinha tá comigo. A outra é mais recente, né, a gente fez quando eu comprei o Inteligine Ice Grey. Pois bem, vejam como o refil ele ficou bem alinhado, bem certinho, principalmente na parte interior ali dos discos e na parte de cima e na parte de baixo. Na parte lateral, ele ficou um pouco desengonçado, porque, enfim, a gente sabe, eu fiz tamanhos diferentes. Mas tirando isso, eu achei um dos refis mais certinhos que eu já fiz na vida. E eu dei minha vida, hein, pra ele ficar bem alinhado, porque eu não, tipo assim, esses dias fiz um refil que não ficou alinhado e ficou tão triste, ficou tão difícil de recuperar, eu não queria cometer o mesmo erro. E uma coisa que eu acabei não comentando ao longo do vídeo, mas que eu acho interessante acrescentar, é que esse refil que eu tô criando, ele não vai ficar nesse caderno, né? Tipo, já existe um caderno que vai ser o meu sketchbook e ele ainda não chegou, tá? Então prepare-se para um unboxing de Inteligine em breve. E como eu tava com as mãos livres ouvindo podcast e, sabe, tipo, sem fazer nada, eu acabei adiantando esse refil. E, enfim, o Inteligine novo nem tá aqui. Eu até fiquei pensando, gente, o que que eu faço? Eu faço um vídeo ou eu espero o Inteligente chegar? Acabei fazendo antes do meu novo caderno, no meu novo sketchbook. Mas é isso, galera. Volto a lembrar vocês que têm cadernos de outro tamanho e que acabam não utilizando o Inteligine como sketchbook ou como espaço de criação artística. O caderno inteligente tem refis próprios, tá? De diferentes gramaturas, diferentes texturas, de, olha, diferentes tratamentos e inclusive eles têm sketchbooks, tá? E é isso, galera. Obrigada a vocês que sempre assistem o meu vídeo até o final e estão aqui sempre me apoiando. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até a nossa próxima aventura entre papéis e discos de cadernos inteligentes.